Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. 2014, 50 anos do golpe militar no Brasil. No Cultura Censurada, será mostrada quais as consequências causadas pelas restrições impostas durante o regime militar em nosso meio cultural. Como o povo se expressava culturalmente em um momento em que o pensar era controlado e praticamente proibido. Você já pensou em viver em um país em que tudo fosse proibido e você não pudesse nem sair na rua sem correr o risco de sofrer represália? Hoje parece difícil de imaginar isso, mas na época da ditadura militar as coisas eram bem piores. A cultura em geral sofreu muita censura. Programas de TV, peças de teatro, músicas, livros e até histórias em quadrinhos foram proibidas de serem veiculadas para o grande público. No teatro, uma maneira encontrada pelo diretor e dramaturgo Ronald Haden era redigir o texto, enviar ao departamento de censura em Brasília, marcar um ensaio geral com o censor e, com base nos cortes, readaptar todo o espetáculo. Outra saída tomada frequentemente era encarar o medo e promover sessões clandestinas. Em 1968, após uma apresentação da peça Roda Viva, escrita por Chico Buarque de Holanda, um grupo paramilitar invadiu o teatro em São Paulo e depredou o cenário. Dias após, a atriz Norma Bengel foi sequestrada e agredida. No dia 3 de outubro do mesmo ano, Roda Viva foi proibida em todo o país. As canções censuradas variavam entre as de oposição à ditadura ou simplesmente por não condizerem com os valores morais defendidos pelos militares na época. Após o AI-5 de 1968, muitos compositores foram perseguidos, maltratados e exilados, e entre eles Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, o cantor mais censurado da época, e Geraldo Vandré, compositor da famosa música Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, que acabou tornando-se o hino do protesto. Embora, que esperar não é saber, Pai, afasta de mim esse cara. Em certa apresentação, Chico e Gilberto chegaram a ter seus microfones cortados quando tentaram cantar a música Cálice, que faz trocadilho com o verbo calar-se, e havia sido censurada. De vinho tinto de sangue. Meu som! Muitas músicas eram vedadas ou tinham que ter palavras trocadas, como é o caso das canções de Adoniran Barbosa, que não seguem as regras da língua portuguesa. Já o cantor Ney Matogrosso não podia ser filmado porque se apresentava sem camisa. Entre as emissoras de TV, é possível destacar a atuação da TV Cultura, que apresentava diferentes programas que procuravam fazer o contraponto à ditadura. Já a Rede Globo é a que mais se destacou apoiando os militares, atitude que resultou em muitos benefícios à rede. Antes do regime, a televisão se desenvolvia lentamente. A partir do governo militar, há um grande desenvolvimento tecnológico e de recursos humanos, o que transforma a televisão brasileira, em especial a Rede Globo, em uma potência. A televisão teve muita importância na formação de opiniões, na maioria das vezes favoráveis ao regime militar, pois só era repassado à sociedade o conteúdo que o próprio governo desejava. Vários programas foram censurados por serem considerados uma ofensa moral ao público espectador. Roteiros eram mandados para grupos que analisavam se, por exemplo, o capítulo da novela poderia ir ao ar. Foi com o sacrifício de vocês que essa obra pôde ser realizada. Bendito santo meu bem, bendita graça do céu, bendita força da fé, bendito homem de Deus, bendito santo meu bem, bendita graça do céu, bendita força da fé. Em determinadas situações eram censurados trechos ou até capítulos inteiros. Era considerado inapropriado menções ao divórcio, adultério e homossexualidade. Durante o regime militar, as tirinhas, charges e histórias em quadrinhos também foram censuradas. Elas eram utilizadas para criticar e apresentar materiais considerados impróprios pelo então governo.
Algumas delas: O Pasquim, obra fundada em 1969 por Jaguar, Sérgio Cabral, Tarso de Castro e Ziraldo. A publicação ficou conhecida por fazer forte oposição ao regime militar. Jornalistas, cartunistas, artistas de outras áreas colaboraram para a obra, que sofreu censura. Alguns integrantes foram presos durante a década de 70. Os quadrinhos eróticos de Carlos Zéfiro desafiaram o regime militar. Em 1970, houve investigação para descobrir quem era o autor de tais quadrinhos, já que Zéfiro era um pseudônimo, mas a investigação terminou inconclusiva. O cartunista e jornalista Enfio foi um dos principais opositores ao golpe de 1964, com obras como Fradim e Grauna, dentre outras. Ele afirmava um forte posicionamento político-social. Durante todos os anos da ditadura militar, quase 500 livros de ficção ou não foram censurados pelo Departamento de Censura e Diversões Públicas da ditadura. Em 26 de janeiro de 1970, os ditadores baixaram o decreto Lei 1070, decretando que a Constituição não aceitava publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos costumes, e que era necessário proteger a instituição da família, preservar-lhes os valores éticos e assegurar a formação sadia e digna da mocidade. Os poderosos atacavam os livros que ofendiam frontalmente à moral comum e insinuavam o amor livre, assim ameaçando destruir os valores morais da sociedade brasileira. Dentre as obras estava Um Plano... Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. 2014, 50 anos do golpe militar no Brasil. No Cultura Censurada, será mostrada quais as consequências causadas pelas restrições impostas durante o regime militar em nosso meio cultural. Como o povo se expressava culturalmente em um momento em que o pensar era controlado e praticamente proibido. Você já pensou em viver em um país em que tudo fosse proibido e você não pudesse nem sair na rua sem correr o risco de sofrer represália? Hoje parece difícil de imaginar isso, mas na época da ditadura militar as coisas eram bem piores. A cultura em geral sofreu muita censura. Programas de TV, peças de teatro, músicas, livros e até histórias em quadrinhos foram proibidas de... Então, a relação da ditadura com a cultura. Que na verdade, assim, é óbvio que a ditadura não foi legal para ninguém do ponto de vista político, social, etc, etc. No caso das artes, de uma maneira bem específica, é interessante você entender que ela foi positiva porque ela incentivou o aspecto criativo, né? O que seria o aspecto criativo? Seria você tentar burlar as normas da ditadura, as normas da censura, utilizando-se de metáforas e de maneiras de falar aquele assunto, ou de se posicionar em relação a isso, apresentando alternativas. Então, criativamente, os artistas eles tinham que ser muito mais ligados, eles tinham que ser muito mais ativos em relação a isso, e eles tinham que ter uma perspicácia muito grande para conseguir driblar essas coisas e fazer com que a sua música acontecesse, com que eles conseguissem passar a sua mensagem e que eles não fossem boicotados, censurados, ou expulsos do país, ou sofressem qualquer tipo de punição, que era uma das características da ditadura. A ditadura não estava aí para brincadeira e eles puniam mesmo, né? Às vezes da pior forma possível. Em questão da cultura e da ditadura, né, que teve de 64 a 85, né, que foi longa, grandes artistas do Brasil conseguiram sair do anonimato, né, pessoas que tinham uma visão, que têm uma visão mais, uma coisa mais explosiva, que queriam colocar realmente as coisas da forma que teria que ser colocada, conseguiram realmente um espaço melhor, né? Eu cito vários aí, o RPM, o Capital Inicial, essa turma toda que ficava meio oprimida, o Legião Urbana, era um pessoal que tinha ideias fantásticas assim, e após esse término aí, inclusive eu comecei a trabalhar com música no final dessa fase, né? Então acredito que ela prejudicou muito o artista.
Então, a respeito dos movimentos culturais, um dos principais movimentos foi o movimento tropicalista. O movimento tropicalista, ele de uma forma geral, ele atingiu vários aspectos artísticos, porque a própria ideia do nome do movimento tropicalista ou Tropicália, ele vem de uma instalação do artista plástico que é o Hélio Oiticica. Então, quer dizer, foi um movimento que trabalhou diversas vertentes culturais, não foi só a música. Ele trabalhou o cinema através do cinema novo, ele trabalhou a música enquanto movimento tropicalista, mas ele trabalhou o teatro, ele trabalhou as artes plásticas, ele trabalhou a cultura de uma forma geral. Movimentos culturais naquela época, eles eram oprimidos, né? Acredito que aconteceu aquele festival mundialmente conhecido, que era o Woodstock, aquele festival, né? Aqui no Brasil teve uma repercussão que alguns artistas se espelharam até nessa fase aí, né? Do Jimi Hendrix, aquela turma um pouco mais badalada, meio mais doida, né, na parada. E eu acredito que surgiram, a partir daí surgiu Elis Regina, surgiu pessoas que realmente começaram a fazer, colocar músicas no termo assim, um pouco mais, no contexto mais direto, sem uma coisa, sem esconder. E por isso existiu aquela coisa toda, né, da censura, colocar artistas como Gilberto Gil serem exilados. O termo militar realmente na época ele era muito forte, né, e graças a Deus ele acabou. Sobre essa questão de jogo de palavras que os artistas acabavam utilizando para pensar suas obras e coisa e tal, é o princípio da poesia, né? O princípio da poesia é você metaforicamente falar uma coisa de uma outra maneira. E aí o que acontecia? O artista pegava essas letras e modificava, e brincava, e alterava. Às vezes a alteração, ela pode soar assim, mas os caras interferiam artisticamente ou interferiam num trabalho artístico. Mas para quem está do outro lado ali, brincando com a situação toda, é um desafio maior você dizer, como é que eu vou substituir isso? A questão do jogo de palavras como eu frisei há pouco, o artista brasileiro, como esses nossos menestréis que tem no Brasil, aí, eles são fantásticos, né, nesse termo da letra, né? Alguns conseguiram burlar essa parada, né? De inverter algumas situações de letras e colocar um significado que automaticamente seria igual, mas para os críticos que eram muito severos, né? Algumas coisas passavam, né? Até houve casos aí na época quando a coisa estava quente mesmo da censura, que grandes produtoras perderam material assim pronto, digamos, na época do vinil, né? Perderam milhares e milhares de discos de serem lançados, esperando vender 50, 100, 200, e tendo que destruir, na verdade tendo que destruir não, a censura vinha, recolhia e destruía tudo isso aí. Eu soube de vários artistas aqui, não lembro o nome, mas que fizeram essa produção e por causa de uma música, num disco que tinha 14, 15 músicas, acabavam tendo que destruir praticamente uma fortuna. E, na verdade, o trabalho das bandas, através de divulgação, shows, eles continuavam acontecendo. Como acontecia, né? Como acontecia antes e como, de certa forma, aconteceu depois. Os processos acabavam sendo os mesmos. A diferença é que, em muitos momentos, eles sofriam uma pressão muito grande. Porque, em alguns momentos, eles não sabiam se aquele show ele ia ser interrompido, se aquele show ia ser invadido pelas tropas militares, se o show ia ter um início, meio e fim, e assim por diante. Aconteciam os shows, os eventos, mas muitas vezes eles eram interrompidos. Se eles pensassem ou imaginassem que tivesse alguma coisa, ou se alguém denunciasse, ia ter uma retaliação como os artistas. E entre os artistas tinha a retaliação entre eles mesmos. Porque o artista que não se manifestasse politicamente era mal visto. Bom, no termo acompanhar os artistas assim para cortar alguma parada que na época não poderia ir para o ar ou ser falada, até falada no momento dos shows, acontecia bastante. Eu praticamente vou
me inventar um pouco disso, porque eu iniciei naquela fase final, né? Eu comecei a trabalhar com música em 85, então na fase final. Mas através de algumas reportagens eu sei que quando existiam movimentos fortes de shows grandes no Brasil, que tinham repercussão, realmente, com certeza que existia um pelotão lá aguardando, né? Qualquer bolinha fora, qualquer coisa que caía fora dos parâmetros do sistema, né? O pessoal que era ligado direto ao show sabia que tinha que manter uma linha, né? Se caísse fora, provavelmente era capaz de você acabar com um espetáculo que tinha sido investido, sabe, grandes fortunas, assim, né? A questão de bandas censuradas aqui na nossa região é difícil. E outra que a censura ela vai até um determinado ponto, mesmo depois da ditadura já, de entrar o movimento das diretas já, deles estabelecer que em 89 ia ser a próxima eleição. A censura ela durou muito tempo depois em relação a isso. O Tito Livre, ele tem uma provocação que ela é muito inteligente e irônica, sarcástica em alguns momentos. Porque ele olha e ele diz assim, por ser acéfalo tornei-me ictiófago, sou genicófago é o que me dizem. O que isso quer dizer? As pessoas não tinham noção do que ele estava falando e do que ele se referia, mas ele está falando alguma coisa. Ele olha e diz assim, que nesse caso é uma brincadeira com o Estado, então ele diz assim, por ser acéfalo, por não ter cérebro, tornei-me comedor de peixe, que foi a hora que ele foi morar no litoral. Sou genicófago seria o cara foda da época, é o que me diz, é o que todos chamam ele. Tipo, seria mais ou menos essa metáfora que ele cria para isso, as pessoas não entendiam. E o nome da música se chama Memórias de um Certo Louco, então as pessoas achavam talvez engraçado aquilo. Eu lembro do Guerreiro, não sei se vocês ouviram falar do Guerreiro. O Guerreiro tinha uma música que falava em erva e coisa e tal, né? Só que isso aí também já é depois, né, cara, já no final, né? Acho que todo mundo conhece aquela música dele, né? Tira a erva, põe a erva na cabeça do pilantra. Todo mundo ouviu isso aí, né? Pois isso aí, essa música era uma música para ser censurada, né? Mas como era a época de 83, 82, e como era bem regional a coisa, né? A coisa era bem regional. Hoje é difícil você ir para São Paulo, em Porto Alegre, exibir teu trabalho. Imagina naquela época. Não fazia dia nenhum. Chegava em Porto Alegre dia nenhum. Nem mal ônibus tinha. Então não chegava, cara, não tinha como chegar. Então ficava muito regionalizado, tá? As músicas podiam ser fortes, letra forte. Até nós tínhamos umas letras na época da banda, Alto Astral, que a gente tinha banda de rock, né? Inclusive nós fomos pioneiros em Chapecó em gravar long play. A banda foi a única que gravou um long play com 12 músicas, né? A gente tinha algumas coisas assim ligadas à política, a dar pau no governo, coisa e tal, mas era uma coisa regional, né? Então a repercussão não existia. Chegou a tocar alguma coisa em São Paulo, da gente, algumas músicas em São Paulo, mas nada assim que você precisa ter um destaque, né? Você tem um destaque diferente para as pessoas prestarem atenção mesmo, na parte de censura. Fora isso aí, e na época até a gravação de disco era um diamante, né, cara? Achar uma mina, né? Hoje tu grava um disco, aí monta computadores, conhece de produção de multimídia, você grava um disco bom, um disco legal. Bom dia, preciso de um jornal. Opa, amigo, os jornais que eu tenho são esses que estão aqui em cima do balcão. Tá, mas esses não tem a verdade. Vou deixar pra próxima. Obrigado. Ei! O que tu precisa? Andei procurando em todo lugar e não achei. Tu sabe do que eu tô falando. Preciso da verdade. Eu tenho o que tu precisa. Eu tenho a última notícia do Estadão. Estadão? Disso aqui que eu tô falando. Beleza. Obrigado. Nesse especial você acompanhou um pouco do que foi a cultura censurada durante o regime militar. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.